Nós começaremos um estudo sobre psicologia e com certeza vai ajudar muito na compreensão desta área do saber. Deixa então eu fazer uma introdução. A psicologia é um campo de estudos que surgiu no meio acadêmico no final do século XIX. Mas isso não significa que antes desta época não havia investigações sobre os temas desta área, como memória, aprendizagem, motivações, percepções, personalidade, comportamentos anormais, dentre outras coisas. Esses temas eram investigados principalmente por filósofos e teólogos, por isso podemos dizer que a psicologia existe antes da antiguidade. E, ao mesmo tempo, passou a existir como um campo delimitado e com pretensões científicas por volta do século XIX, final dele. Alguns exemplos podem ser úteis para entendermos como eram estudados esses eventos psicológicos. O filósofo grego Sócrates tinha preocupação em compreender o limite que separa homens e animais. Assim, defendia que a principal característica do ser humano era a razão. E, ao definir a razão como peculiar ao homem, Sócrates abriu o caminho para a pesquisa psicológica. Aristóteles também contribuiu para os estudos psicológicos quando defendeu que a alma e o corpo não podem ser desassociados. Para ele, tudo que cresce, reproduz, se alimenta, tem a sua psique, e que foi definida como o princípio ativo da vida. Esse filósofo chegou a estudar a razão, a percepção, as sensações, buscando compreender suas diferenças. Seus estudos dessa área, então, estão reunidos num livro chamado De Anima, que pode ser considerado o primeiro tratado de psicologia da antiguidade. Agostinho de Hipona foi um teólogo cristão também que muito contribuiu para áreas tanto da psicologia quanto da teologia. Ele diferenciava a alma do corpo, não vendo a alma como mera sede da razão, mas como uma prova da manifestação divina no homem. A alma era imortal e a sede do pensamento devendo então ser estudados para melhor compreensão do ser humano. A partir dos seus estudos, a igreja cristã foi despertada para entender melhor a alma, suas características e capacidades. Vemos também Tomás de Aquino, que viveu no período medieval, e em meio a muitas controvérsias entre a questão empírica e a revelação de Deus, ele trouxe uma questão muito interessante sobre intencionalidade. E esta ideia seria usada na psicologia do século XIX em diante. Também vemos Philippe Melanchthon, reformador protestante, que foi sucessor de Martinho Lutero, que foi responsável pela publicação de um livro intitulado Comentários de Ânima, que discutiu questões anatômicas do ser humano, mas também o ordenamento das partes da alma. Outros pensadores também trataram de temas ligados à psicologia, como, por exemplo, René Descartes, John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, dentre outros. Podemos, então, dizer com esses exemplos que a psicologia estava atrelada principalmente à filosofia antes do seu nascimento como disciplina de pretensão científica. Como vimos também, aparecem alguns teólogos que discutem questões relativas aos temas da psicologia, mas principalmente na filosofia, que a psicologia será gerada a partir daí, ganhará a sua independência e veremos esses campos da filosofia e fisiologia influenciaram o nascimento da psicologia moderna. Em 1879, na Alemanha, no laboratório de Leibniz, Windt funda a psicologia que é estudada como hoje a conhecemos. Ali a psicologia iria reivindicar o status de cientificidade, que inclusive detém até hoje. A ciência da alma, a pergunta é: quais são os seus pressupostos, o que ela defende como verdade? Qual é a sua antropologia? Isto é, como ela define o homem? Qual a interação com o cristianismo? Podemos ver verdade de Deus nessa disciplina? Você sabia que existem mais de 300 escolas de psicologia? E por que, então, tantos pensamentos sobre um só tema? Será que ela é ciência pelo método científico? Na sua integração com o cristianismo para aconselhar almas, foi benéfico ou maléfico para o cristianismo? Isto que abordaremos nos vídeos desta série. Então, você não perca, inclusive divulguem para a glória de Deus.